ilegalidade no mar. Em Santa Catarina, 2 grupos de pescadores brigam para explorar a atividade. Um deles estaria usando uma técnica proibida por lei. Cada rede dessa ocupa 1000 metros. Então, em 28 quilômetros de praia, tem 20 pescando. E os outros? Vão pescar do quê? Quem pesca com esse tipo de rede está na mira do IBAMA. Por ordem da Justiça, dezenas de equipamentos já foram apreendidos. Este é só um dos assuntos do Via Legal de hoje, que também mostra exemplos da intolerância religiosa. No Nordeste, casos extremos foram parar na Justiça. Ninguém mais me cumprimentava na rua, no trabalho, não falava mais comigo. A gente começa o programa percorrendo as estradas de São Paulo. Há 10 anos, motoristas aguardam a duplicação de um trecho da perigosa Regis Bittencourt. Em 2011, o total de acidentes com mortes nas rodovias brasileiras passou de 7.000. Não há dúvidas de que esse número poderia ser bem menor se todas as estradas fossem duplicadas. Érica Rezende esteve em uma delas, a BR-116. O trecho é um dos mais perigosos do país, mas continua com pista única. 402 quilômetros de rodovia ligam o sudeste ao sul do país. A Regis Bittencourt, que vai de São Paulo a Curitiba, é um dos corredores mais movimentados e importantes do Brasil. Uma estrada que sempre teve fama de perigosa. Rodovia da morte. Aqui é um ponto muito perigoso. Desde 2008, quando a rodovia passou a ser administrada pela iniciativa privada, as condições melhoraram. O asfalto foi refeito e boa parte da pista duplicada. Mesmo assim, os caminhoneiros ainda reclamam de roubos e acidentes. Se não tiver um acidente cada viagem, é um milagre, porque sempre tem acidente. Já vi um cara sendo assaltado e eu não pude parar, porque a gente não pode fazer nada. O trecho mais perigoso da estrada fica na Serra do Cafezal, em São Paulo. São 30 quilômetros que ligam as cidades de Juquitiba e Miracatu. Longas descidas em pista única aumentam ainda mais os riscos de acidentes e congestionamentos. O trânsito é intenso e o trecho de serra, que já deveria ter sido duplicado há muito tempo, ele funciona como um gargalo, acaba segurando o trânsito. Eu tenho muito congestionamento, qualquer obra ou qualquer probleminha na rodovia, ele tranca todinho meu trecho de serra. Atrasa muito a viagem. Tempo que você tem de você chegar quase em Curitiba, você fica nesse pedaço da serra ali. Eu já cheguei a levar até 10 horas para concluir o trecho daqui até Registro, devido à lentidão na Serra do Cafezal. A solução para tantos transtornos passa pela duplicação da rodovia. Um debate antigo que já dura mais de 10 anos. O problema é que a Serra do Cafezal faz parte do Parque da Serra do Mar, uma área de preservação ambiental que, por lei, não pode sofrer qualquer interferência. Essa polêmica foi parar na Justiça, que determinou a realização das obras. Parte da pista que deve ser duplicada vai passar dentro desta fazenda. A dona explica que no local existem cerca de 50 nascentes e uma grande diversidade de fauna e flora. Aqui temos 500 espécies de animais, dos grandes mamíferos, o bugio, as onças, ou seja, temos espécies do topo da cadeia alimentar em extinção que sofrerão. Leia também recorreu aos tribunais para buscar uma alternativa que não prejudicasse o meio ambiente. Ela reconhece que a obra é importante e diz que, por isso, a briga não é para impedir, mas para melhorar o projeto de duplicação. Tem degradação ambiental e, se tratando de serra, essa degradação ela é potencializada. A serra presta inúmeros serviços ambientais, não apenas à população do Vale do Ribeira, mas a toda a metrópole de São Paulo e globalmente. E aqui, das 500 espécies de animais, 100% são raras, vulneráveis e em perigo de extinção. A mobilização valeu a pena. O projeto foi revisado, garantindo um novo traçado para a pista. O investimento total da obra será em torno de 700 milhões de reais. Dos 30 quilômetros de serra, 19 ainda faltam ser duplicados, porque
porque dependem de licença ambiental do IBAMA. O governo federal declarou de utilidade pública aquela área, né? E realmente isso vem se arrastando aí há uns 10 anos, teve uma judicialização aí no meio do caminho, mas enfim, eu acho que agora, considerando uma agenda positiva, o IBAMA já tem todos os elementos na mão para poder então terminar essa análise desses projetos. O projeto de duplicação prevê 2 pistas na descida da serra e 3 na subida. Para diminuir os impactos ao meio ambiente, serão construídos 4 túneis e um total de 7 quilômetros de pontes e viadutos. Quem depende da rodovia torce para que as obras terminem logo. Tem que haver legislação ambiental, sim, eu acho importante isso. Mas, pô, tem que botar na balança, né? Tem muita gente morrendo aí. Muito acidente, então eu acho que, pô, não tem que rever isso. A hora que sair a duplicação dessa serra aqui, acaba os acidentes. E a duplicação das rodovias não é a única medida capaz de evitar acidentes. As conhecidas barreiras eletrônicas também ajudam. O problema é que nem sempre os equipamentos são instalados nos locais corretos. No Rio de Janeiro, a escolha dos pontos de fiscalização acabou virando caso de justiça. Todas as tardes, essa cena se repete no distrito de Cantagalo, em Angra dos Reis. Assim que a aula termina, as crianças da região enfrentam o que consideram a tarefa mais difícil do dia: voltar para casa. A maioria precisa atravessar a Rio Santos, trecho da BR-101 que corta o sul do Rio de Janeiro. Minha filha estuda ali, sai agora, 5h20. Eu vim pra cá pra pegar ela, porque eu não vou deixar minha filha atravessar isso aqui sozinha, que eles não respeitam. Se tu tivesse tua filha aqui, tu ia ficar no estado... Aí, tá vendo? Tá vendo? Ninguém quer respeitar. O pessoal vem jogando, furando, cortando, entrando. Aqui não obedece placa de sinalização, não obedece nada, não escuta nada, não vê nada. Vai acidente de ônibus atropelar pedestre, ciclista, de moto bater. Uma mistura de perigo e desrespeito, que há pouco mais de um ano levou o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a escolher esse trecho da BR para a instalação de radares eletrônicos. Então é importante que a gente procure preservar, através desse controle de velocidade, a vida, evitando com que acidentes ocorram. Quando receberam a notícia de que os radares seriam instalados na pista, os moradores ficaram aliviados. Afinal de contas, já fazia tempo que a população cobrava iniciativas para diminuir os acidentes na rodovia, principalmente os atropelamentos. Mas bastaram algumas semanas com os aparelhos funcionando para que a maioria dos motoristas mudasse de ideia. Para muita gente, em alguns trechos da BR, os radares, em vez de ajudar, acabaram atrapalhando. A reação da população, a princípio que os radares seriam instalados, foi boa, mas posteriormente, quando se viu os locais que estavam instalados e a falta de critérios sobre o problema da velocidade, a reação foi muito ruim. Roberto é síndico de um condomínio que fica bem ao lado da rodovia federal. Para ele, enquanto faltam radares nos pontos mais críticos da pista, sobram aparelhos em trechos onde esse tipo de fiscalização não seria necessário. Eles estão instalados longe dos pontos perigosos. O ponto perigoso seria exatamente esse que nós temos aqui à frente, que é onde a população que usa o ônibus atravessa. A população também reclama do limite de velocidade estabelecido pelos radares. A média permitida na rodovia é de 100 km por hora. Resultado, para não serem multados, muitos motoristas acabam freando bruscamente quando se aproximam da fiscalização. Normalmente o pessoal reduz para 30, até 20 quilômetros, né? E quem vem atrás, às vezes vem menos avisado, com menos cuidado, acaba batendo. Diante de tantos problemas, um grupo de moradores da região resolveu processar o DENIT. As pessoas que são favoráveis à propositura dessa ação não são contra, tá, a instalação de radares. Nós estamos sendo contra a forma como os mesmos estão sendo instalados aqui na localidade de Mangaratiba, Angra e Paraty. Para os moradores, o DENIT deve explicar como definiu os pontos para a instalação dos chamados pardais
e também porque estabeleceu em 40 km por hora o limite de velocidade no trecho. De acordo com a resolução CONTRAN 396, para ser instalado um radar do tipo Pardal, ele deve precedir de estudo técnico individualizado, tá? E nós descobrimos que não havia esse estudo técnico individualizado. Em decisão provisória, a Justiça Federal mandou desligar os radares que ficam próximo a curvas, entre as cidades de Mangaratiba e Paraty. Além disso, foi determinada a instalação de passarelas e faixas de pedestres nas áreas populosas, um sonho antigo dos moradores. O DENIT também foi condenado a apresentar um estudo que justifique a instalação dos aparelhos. O radar não está servindo para evitar acidentes, está servindo como fonte arrecadadora. Mas o DENIT recorreu e, por enquanto, a decisão está suspensa. Para a população, a batalha jurídica significa a retomada da luta por medidas que garantam a segurança no trânsito da Rio Santos. Os moradores esperam que, dessa vez, os novos equipamentos de fiscalização possam realmente atingir o objetivo esperado: evitar acidentes. Nós apoiamos 100% a colocação dos radares, desde que os radares sejam instalados nos locais apropriados, né, e com uma velocidade razoável. Nós procuramos o DENIT, responsável pela administração da rodovia, mas o órgão não se pronunciou sobre a determinação judicial. Daqui a pouco a gente fala de intolerância religiosa. Posições radicais causam dor, sofrimento e até processo na justiça. Tem ainda a disputa pelo mercado da pesca artesanal em Santa Catarina. Eu volto em instantes. Na tentativa de aumentar os lucros, muita gente ignora os limites legais na hora de explorar uma atividade. É o que estaria fazendo um grupo de pescadores artesanais de Santa Catarina. Foi preciso uma ordem da Justiça para impedir a prática que ameaça a concorrência e traz riscos ao meio ambiente. A pesca artesanal ainda é a principal fonte de renda para muitas famílias que vivem no litoral sul de Santa Catarina. Mas, nos últimos anos, as safras estão cada vez menores. Além disso, os pescadores enfrentam outro problema: a disputa pelas áreas de captura dos peixes. 2 grupos atuam na região. Um deles faz a pesca de arrasto, técnica em que as redes são lançadas e retiradas logo que os cardumes são cercados. O outro usa as chamadas redes de emalhar fixas. Essas redes, elas são colocadas no mar com uma corda e no final dela, 800 metros além do mar aqui, ela tem uma âncora. A estrutura forma uma espécie de barreira. Como a malha usada é muito fina, praticamente nenhuma espécie consegue passar. Cada rede dessa ocupa 1000 metros. Então, em 28 quilômetros de praia, tem 20 pescando. E os outros vão pescar do quê? Aonde esses cabos não permitem que nós pesquemos de espinhel, de corriqueira, de tarrafa. Seu Antônio reclama porque depende da pesca de arrasto para garantir o sustento da família. A situação também não é das melhores para Moacir. Ele conta que depois de um dia inteiro no mar, voltou para casa sem nenhum peixe e ainda com o material de trabalho destruído pelos cabos das redes fixas. A gente fez BO na delegacia, né? Como ele não podia estar com o cabo ali, inclusive me deu prejuízo muito maior ainda, uns 10 mil reais, eu acho. Fora isso de peixe, fora o equipamento, né? O equipamento, acho que mais uns 3, 4 mil reais de equipamento que foi fora. Há 13 anos, uma portaria do IBAMA proíbe a utilização das redes de emalhar fixadas por âncoras ou sacos de pedra entre os municípios de Laguna e Passo de Torres. Os pescadores que usam a técnica se defendem. Afirmam que essa é uma prática tradicional repetida há mais de 50 anos.
Mas não teve jeito, a discussão chegou aos tribunais. O que acontecia na prática é que essa vedação legal ela não vinha sendo respeitada. E aí então o Ministério Público desencadeia uma série de encontros, de reuniões para buscar o cumprimento da norma sem muito sucesso. E chegando a ponto de ajuizar uma ação judicial pedindo exatamente isso, que o que nós temos hoje de norma federal disciplinando o assunto passe a ser respeitado. O processo foi contra a União, o IBAMA e as colônias de pescadores. Para o Ministério Público Federal, a utilização de redes fixas limita a pesca de arrasto. A instalação desse tipo de equipamento também significa a privatização do mar, que é um espaço público. Além disso, os cabos que sustentam as redes ficam bem próximos da praia e podem trazer riscos a banhistas e surfistas. Com base nesses argumentos, a Justiça Federal de Criciúma condenou o IBAMA a fiscalizar a atividade em toda a região. No primeiro monitoramento, os fiscais recolheram dezenas de equipamentos ao longo da costa. Mas, quando a polêmica parecia ter chegado ao fim, uma portaria editada pela Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca reacendeu os conflitos na região. Contrariando a decisão da Justiça, o documento liberou o uso de redes fixas em todo o litoral sul de Santa Catarina. Para o juiz que havia determinado o cumprimento da lei, houve irregularidades na edição da Portaria 17. Ao analisar esse ato, eu constato que a autoridade que tinha assinado a portaria não tinha atribuição legal, porque a lei exige que esse ato seja editado em conjunto pelo Ministério da Pesca e pelo Ministério do Meio Ambiente, claro, a partir de subsídios técnicos, estudos técnicos, só então é possível alterar essa normativa. E aí, em função do descumprimento da lei, do princípio da legalidade, eu entendi que essa autoridade que firmou a portaria não tinha competência e reconheci que essa portaria não muda o que tinha sido decidido no processo. Agora, quem reclama são os pescadores das colônias, que usavam as redes fixas. Eles alegam que com a nova proibição não conseguem mais sobreviver da pesca. Nós paramos de pescar, daí fomos a Brasília e eles fizeram uma nova portaria para nós pescar. Só que nós pesquemos só um mês, não chegou um mês. Derrubaram a portaria e nós continuamos tudo sem pescar. Todo mundo fez uma economia, gastou, comprou rede fiado, se empenhou e agora nós estamos sem pescar. Tem 42 famílias que já estão passando necessidade. Para esse especialista, muito mais do que proibir ou liberar esse tipo de rede, o que importa nesse momento é investir em estudos sobre os impactos ambientais causados pela pesca. Seria bastante importante um estudo de campo mesmo, a fim de verificar possíveis impactos. Seria liberar a pesca com rede de cabo, permitir que ao menos alguns pescadores efetuem a pesca com rede de cabo, com a condição de que essa pesca seja acompanhada muito de perto por técnicos ou biólogos. E isso deveria ser feito pelo menos durante um ano, para que você possa verificar possíveis padrões sazonais nos impactos ambientais, caso eles ocorram. No Rio de Janeiro, os pescadores artesanais que usam o método de arrasto também enfrentam dificuldades para manter a fonte de renda. A diferença é que, no caso deles, a ameaça vem das grandes empresas. Este assunto foi mostrado há 2 anos aqui no Via Legal. O barco atracou no porto por volta das 9 da noite. Os 8 pescadores estavam satisfeitos com o resultado de 6 horas de trabalho, 1,5 toneladas de sardinha. Com a experiência de quem vive da pesca desde os 15 anos, Patrick garante: o que hoje é motivo de comemoração não chega nem perto do que era regra há pouco mais de uma década. Você carregava um barco desse aí 2, 3 vezes na noite. Você tirava aí, no caso, umas 18 toneladas de peixe. Um levantamento de especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro revelou que nos últimos anos, mais de 50 espécies desapareceram das águas de Arraial do Cabo. Há pelo menos 10 anos, a reserva extrativista de Arraial do Cabo deixou de ser fonte de renda apenas para os pescadores locais.
Embarcações de Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo e de outras cidades do Rio de Janeiro descobriram aqui uma vida marinha farta. O problema é que a concorrência é desleal. Os barcos usados pelos pescadores artesanais conseguem trazer para a superfície até 6 toneladas de pescado. Já uma embarcação industrial é capaz de suportar 33 vezes mais. Peixe que dá para a gente aí viver um ano tranquilo, catando todo dia 3, 4 toneladas para o sustento, e eles vêm e retiram numa noite só. A tecnologia é mesmo uma aliada e tanto das grandes indústrias pesqueiras. Hoje nós temos aí empresas que colocam helicópteros para visualizar os cardumes de peixe, passam um rádio e as embarcações vão lá e dão aqueles cercos de toneladas e toneladas de peixe. A retirada de milhares de espécies do mar de uma só vez não é o único problema. O que preocupa mesmo é a forma como as grandes embarcações capturam o pescado. As correntes usadas neste equipamento, chamado arrastão, por exemplo, fazem estrago debaixo d'água. A pesca vai sendo feita dessa maneira, arrastando essas correntes no fundo e o pescado então vai sendo jogado para dentro da rede. Ela é predatória e não seletiva, porque ela vai passando, o que tiver ali vai ser arrastado, ou vai ser morto ou vai ser capturado. A pesca de arrasto não é proibida, mas tem regras. Pela lei brasileira, só é permitido usar a ferramenta a pelo menos 3.000 milhas da costa. Mas nem todos respeitam esse limite. Aqui em Arraial do Cabo, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para impedir que uma empresa continuasse descumprindo a lei. O pedido é que a empresa pague uma indenização de R$70 mil pelos danos causados ao meio ambiente. Nesse caso, o dano ambiental não pode ser recuperado in natura. A alternativa que nos resta é pedir uma indenização que, de certo modo, tenha esse efeito de recompor as coisas ao status anterior. Todos os barcos da empresa estão proibidos de navegar na reserva. A Justiça determinou que os donos paguem multa de R$15 mil caso desrespeitem a determinação. Se forem flagrados fazendo pesca de arrasto, vão ter de desembolsar R$50 mil. Quem sente no bolso os efeitos da pesca predatória sabe. Além de estrutura, também é preciso consciência. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. Sabe aquela máxima, o direito de um termina onde começa o do outro? Quando o assunto é liberdade de crença, isso nem sempre é respeitado. Não são raros os casos em que a mesma pessoa que defende essa garantia discrimina quem tem uma religião diferente. O exemplo que você vê agora vem do Ceará. Essa história começou quando Sebastião recebeu em casa a visita de fiéis da Igreja Testemunhas de Jeová. E aí me ofereceram a proposta de uma vida aqui na terra, né? Sem nenhum problema. Ia haver um reino que ia trazer paz, segurança, né? Prosperidade, resolvendo os problemas. Então isso era uma mensagem que eu queria ouvir. Foram 10 anos praticando intensamente a doutrina em Fortaleza. Tanto que Sebastião chegou à condição de servo ministerial, um cargo alto na escala da igreja. Mas por divergências internas, ele se desligou do grupo, a chamada desassociação. Foi aí que tudo mudou. Ninguém mais me cumprimentava, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, né, num restaurante onde eu estava lá, a Testemunha de Jeová, não falava mais comigo. Por orientação dos líderes religiosos, até parentes teriam deixado de falar com Sebastião. Ele conta que foi agredido verbalmente na rua e que chegou a ser ameaçado por ex-colegas de igreja. O desassociado se sentiu vítima de preconceito e, por isso, decidiu levar esse debate ao Ministério Público Federal. Uma das partes se sente vítima e desrespeitada em seus direitos, enquanto a outra argui igualmente o direito a exercer livremente a sua crença religiosa e também fazer a divulgação dela, enfim, pregar os princípios da sua religião. Princípios que, em alguns casos, seriam marcados pela rejeição aos que não fazem parte do grupo. É o que explica este especialista em estudos das religiões. Um dos grandes obstáculos à questão da tolerância religiosa é justamente o caráter sectário de indivíduos ou de grupos ou de toda uma religião, que se apresenta, né, em sua pregação como a única necessária e essencial para a salvação, e quem não for desse grupo religioso está fatalmente perdido para Deus.
Histórias como a de Sebastião foram relatadas em um processo julgado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife. Os chamados desassociados queriam que os líderes dos Testemunhas de Jeová fossem proibidos de incitar o que, para eles, seria discriminação contra ex-integrantes. Uma discussão difícil, envolvendo 2 valores previstos na Constituição: o combate ao preconceito e o direito à livre expressão religiosa, que foi o que prevaleceu neste caso. Não configurando crime, caso em que seria pacífico a responsabilidade dos religiosos, mas, por absurda que pareça ser a religião para os olhos de quem professa outra crença ou nenhuma, essa é uma das liberdades mais fundamentais que existe na sociedade e ela, nesse caso, está totalmente intocada. Com base em parecer do Ministério Público em defesa da liberdade de expressão religiosa, os desembargadores da 4ª turma decidiram extinguir o processo. O Brasil republicano, o Brasil república, separou o Estado da Igreja. E isso foi muito bom. Nós não podemos interferir em questão religiosa. Apesar da derrota nos tribunais, Sebastião não desiste de lutar contra o que considera intolerância. Por isso, fundou a Associação Brasileira de Apoio a Vítimas de Preconceito Religioso. Então, a associação ela é um instrumento muito importante, porque ela é a primeira associação no Brasil que vai tratar desse tema, né, que é um tema tão delicado, mas que se faz necessário nesses dias de hoje, porque é inadmissível que uma religião não aceite que seus membros saiam das suas fileiras. O Via Legal fica por aqui. Para rever esta e outras reportagens é muito simples. Basta acessar vialegal.cjf.jus.br. Eu estarei de volta na semana que vem com outras histórias de quem recorreu à justiça para ter os direitos garantidos. Até lá!